eu gostaria da ajuda do senhor para entender recentemente, né, que teve uma declaração de um deputado polonês que fez algumas declarações contra Israel. Então, eu gostaria da sua ajuda para entender como que essas declarações, né, ele declarou ali que Israel estaria cometendo um genocídio e que estaria alimentando uma crise energética também, e também chegou a fazer uma associação de Israel com o nazismo. Eu gostaria de entender como que essas declarações e essa comparação ela vai repercutir mundialmente e como que isso pode também interferir na relação entre os países. Então, o senhor pode começar a me ajudar exatamente com isso, né? Como que essa declaração vai repercutir e quais que são os impactos na relação entre os países, né? Bem, primeiro de tudo, é preciso destacar que o regime israelense, especialmente neste momento, com acontecimentos terríveis contra a população palestina na faixa de Gaza, investigados como crimes de genocídio pela Corte Internacional de Justiça e com mandados de prisão emitidos contra autoridades israelenses, dentre elas o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não são exatamente uma novidade. Assim como, claro, a impossibilidade de Benjamin Netanyahu e a esmagadora maioria dos membros do parlamento israelense e do seu gabinete circularem no mundo por temerem serem presos, ao ponto de Netanyahu ir apenas, ultimamente, aos Estados Unidos. Não há nenhum outro país do mundo para o qual ele tenha ido. Logo, há um problema de Israel hoje no mundo, pelos crimes cometidos contra a população palestina na faixa de Gaza, contra a colonização e o apartheid na Cisjordânia, contra a despalestinização e a descristianização e desislamização de Jerusalém, sua integral judaização, portanto, a imposição de um sistema supremacista judaico, assim como pelos crimes de limpeza étnica, tal qual na Palestina, que está promovendo no sul do Líbano e ameaça promover nas colinas de Golã e mais ainda nos territórios sírios anexados a partir da instalação do novo regime sírio, tudo isso para o grande Israel. Isso tudo está desfavorecendo Israel e automaticamente, isso é muito importante destacar, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, desde os acontecimentos nefastos promovidos pela Alemanha nazista, diga-se de passagem, europeia ocidental, contra outros cidadãos europeus, seus cidadãos, notadamente aqueles de fé judaica. Nunca aconteceu desde então uma discriminação a judeus, o antijudaísmo. Israel e seus crimes, e a cara feia que está mostrando de Israel para o mundo nos crimes contra os palestinos, é que está promovendo em muitos países do mundo um sentimento a priori claramente anti-regime israelense não anti-judeu, claramente contra o sionismo como ideologia não anti-judeu, porém, isso está favorecendo aqueles que historicamente foram anti-judeus de promoverem o anti-judaísmo. Mas por quê? Porque Israel promoveu esta confusão, a confusão de que Israel representa todos os judeus. Como que isso acaba caminhando? Acaba caminhando da seguinte maneira. Ora, por exemplo, no parlamento polonês, um deputado acusado de ser de extrema-direita compara os crimes cometidos pelos israelenses contra os palestinos aos crimes sofridos pelos próprios judeus na mão dos nazistas. Mas quem é mais que compara isso? Não é apenas este deputado acusado de extrema-direita. Um dos maiores grupos judaicos do mundo, Natura Carta, acusa sistematicamente o regime de Israel, não só de não representar os judeus, como de ser um regime análogo ao nazismo. Albert Einstein, o cientista físico, e Hannah Arendt acusaram, ainda em 1948, 49, 50 e 51, em jornais estadunidenses, os partidos que compunham o governo israelense naquele momento de nazistas. Quem mais acusou de nazista atualmente? Eu vou citar alguns aqui. O ex-ministro da Defesa israelense, Moshe Yaalon, disse que aquilo que Israel promove contra os palestinos é idêntico àquilo que os nazistas promoveram contra os judeus. Quem mais? Eu vou citar alguns sobreviventes do Holocausto que disseram a mesma coisa. Rudolf Verba, Marika Sherwood, Israel Shahak, Ajo Meyer, importantíssimo, inclusive, esta pessoa, Gabor Mate, Zev Sternhell, Marek Edelman, Primo Levi, o grande Primo Levi, antes de morrer, praticamente recusou
a sua relação de qualquer natureza com Israel e com o sionismo, dizendo que ele não iria compactuar com um regime análogo ao nazista, Rubin, Moscovitch, etc. Mas eu queria acentuar uma outra coisa importante. Aqueles que defendem Israel estão dizendo que um deputado de extrema-direita polonês está acusando Israel de equivalente ao nazismo. Mas quem são os aliados de Israel no mundo? O mais extremista à direita da Europa, Viktor Orbán, da Hungria, que acabou de perder a eleição, era o maior apoiador de Israel. Quem é que apoia Israel aqui no Brasil? Aqueles que foram negacionistas da pandemia durante o Covid, negacionistas da vacina, aqueles que aqui no Brasil defendem o fim das cotas raciais, aqueles que no Brasil defendem a destipificação do feminicídio, aqueles que no Brasil defendem a perseguição e a anulação de todas as políticas de igualdade de gênero. Ou seja, os mesmos extremistas aqui no Brasil, análogos ou piores que este deputado do parlamento polonês. Então, tudo isso, esse pandemônio que o regime israelense está fazendo por ser comparado ao nazismo, não tem a menor razão de ser. Seja porque os mais proeminentes judeus do mundo e da história acusaram e acusam Israel de um regime equivalente ao nazismo, ex-ministros israelenses como Moshe Yaalon acusam Israel de um regime equivalente ao nazismo, e todos aqueles de extrema-direita no mundo apoiam Israel e eles se comportam no mundo todo com ideologia equivalente a nazista, supremacista, etc. Então, eu acho absolutamente infundado esse pandemônio todo que o regime genocidário, de apartheid e colonial de Israel está fazendo. Não devemos cair nesta armadilha. E essas declarações desse deputado, o senhor acredita que pode interferir nas relações ali do país da Polônia com, por exemplo, os Estados Unidos ou com o Israel? Podem interferir com os Estados Unidos na ideia de que os Estados Unidos estão promovendo uma crise energética. Logicamente que ele dirigiu a sua acusação mais a Israel, porque ele não teria coragem de dirigi-la contra os Estados Unidos. Israel é apenas um peão dos Estados Unidos. Quem está promovendo a crise energética são os Estados Unidos e de modo planejado, porque 30% do petróleo exportado no mundo sai do Golfo Pérsico e entre 20% e 25% do gás exportado para o mundo sai do Golfo Pérsico. Detalhe, 37,7% disso vai para a China, o maior adversário estratégico dos Estados Unidos e que, pelo critério da paridade do poder de compra, já supera o PIB estadunidense. E já supera os Estados Unidos também em exportações e superávit comercial com o restante do mundo. 14,7% deste petróleo vai para a Índia, também um país BRICS. E também, olha só o quanto isso é importante, 12% vai para a Coreia do Sul. Por que é preciso fragilizar a Coreia do Sul? Um aliado estratégico dos Estados Unidos que compõe a ideia geral de Ocidente, porque já concorre com os Estados Unidos, com Israel, no mercado mundial de armas, bem como de tecnologia. E 10,9% do petróleo que sai pelo Estreito de Hormuz vai para o Japão, outro aliado estratégico dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estão tentando prejudicar seus adversários estratégicos e seus aliados estratégicos também. E do Mar Vermelho, que os Estados Unidos também ameaçam intervir, sai 12% do petróleo que vai para o mundo e 8% do gás, exatamente indo para os mesmos atores. Detalhe, os Estados Unidos, no Golfo Pérsico, vão apenas 2,5% do petróleo exportado. Ou seja, os Estados Unidos não dependem do Golfo Pérsico. Logo, a acusação, que na verdade é dirigida contra os Estados Unidos, mas esse deputado polonês não teve coragem de fazê-la e preferiu acusar um peão, aquele rabo do cachorro que é Israel, é verdadeira. Só ele errou o alvo. Talvez de propósito, porque não teve coragem de acusar os Estados Unidos. Quem promove são os Estados Unidos. E eu gostaria também de entender como que esses conflitos, né, ali na região de Gaza e também de Israel contra Irã, ele tem afetado a Polônia em si, né? Para esse deputado ter feito essas declarações, eu acredito também que tem algumas questões que envolvem também politicamente, economicamente o país. Então, eu gostaria de entender se tem algumas complicações também envolvendo a Polônia nisso. Certeza, aquilo que acontece no mundo e que desestabiliza a economia global e que, por exemplo, obriga
a Europa a importar gás de que é feito dos Estados Unidos, que é mais caro, prejudica essas economias. Então, é indiscutível que a economia da Polônia está sendo afetada, mas não apenas a economia da Polônia. A economia da Alemanha, a maior potência industrial da Europa, está sendo afetada. E outras economias da Europa estão sendo afetadas. Logo, não apenas a interferência no Oriente Médio, como a interferência anti-russa via Ucrânia está prejudicando esses países. É claro que esses países ainda não resolveram internamente a sua posição frente à Rússia, mas é certo que a política dos Estados Unidos, que lideram a OTAN e que não permitem opinião nesses destinos de parte dos países europeus, afeta os países europeus sem afetar os Estados Unidos. Isso vai cobrar severas consequências nas economias desses países. Os Estados Unidos impuseram aos países da União Europeia que elevem o seu investimento militar a 5% do seu PIB. E pior do que isso, eles não produzem armamento da sua própria indústria bélica para comprá-lo. Eles terão que comprá-lo dos Estados Unidos, que têm condições de produzir em escala e fornecer. Portanto, eles terão que destinar 5% do seu orçamento para o PIB estadunidense e não para o seu. E os Estados Unidos exigem que eles participem da guerra contra a Ucrânia, contra a Rússia na Ucrânia, doando praticamente esse material bélico. Ou seja, eles estão tirando dinheiro do seu orçamento para o orçamento estadunidense para financiar uma guerra que os Estados Unidos não querem se meter diretamente e eles se metam diretamente. E fiquem sem o gás russo, importando o gás de que é feito mais caro nos Estados Unidos. É evidente que essas economias estão sendo afetadas e vão ser afetadas agora mais fortemente com a elevação do preço do petróleo e do gás. Porque estes países importam energia. Eles não produzem energia suficiente. Então, quando o preço internacional do petróleo se eleva, a Polônia perde. Quando o preço do gás se eleva, e eleva o preço internacional do gás estadunidense também, os Estados Unidos ganham com isso, portanto, a Polônia perde. E é evidente que isso vai gerar problemas econômicos e sociais à Polônia no curto, no médio e no longo prazo. E só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor me explicasse rapidamente como que é a relação entre a Polônia e Israel, assim, num contexto um pouco mais geral, e se por acaso essas declarações também podem interferir caso essa relação seja boa, né? Não acredito que interfira nas relações entre os dois regimes, o polonês e o israelense, porque o atual regime polonês apoia Israel. É um parlamentar isolado. Ele pode refletir um novo mal-estar geral na Polônia. Ele pode refletir, por exemplo, uma opinião pública polonesa cada vez mais avessa a Israel pelos crimes que comete contra os palestinos, tal qual acontece já na opinião pública europeia. Na opinião pública europeia, em geral, 69% dos europeus opinam negativamente em relação a Israel, contra apenas, em média, menos de 20% que opinam positivamente. E a Polônia está neste rol. Alguns países têm opinião negativa em relação a Israel na União Europeia, que chega a 77%. Portanto, a Polônia não é uma exceção. E esse deputado, embora não seja capaz de expressar a vontade do regime polonês em relação a Israel, pode estar refletindo uma nova opinião pública polonesa que é avessa a Israel pelos crimes que comete contra os palestinos. Isso pode resultar, amanhã ou depois, numa alteração de governo e, consequentemente, numa opinião governamental desfavorável a Israel. Mas ainda não é isso que acontece neste momento. A não ser que este governo atenda a pressões de opinião pública em virtude das pressões internas que sofre por conta disso. E que isso ainda por cima seja agravado exatamente pelas questões energéticas e que vão afetar economicamente e socialmente a Polônia. Ah, perfeito. Senhor Uliad, muito obrigada pela sua participação, o senhor com certeza ajudou muito. Muito obrigado a vocês e obrigado pelo jornalismo que vocês fazem. Um abraço.